Muito bem, pessoal. A gente vai começar, então, a nossa aula de Química Fundamental, essa é a nossa 7ª aula, e vamos conversar um pouco sobre tipos de sólido. Para a gente conversar sobre tipos de sólidos, a gente já precisava ter estudado as ligações químicas, né? As metálicas, as iônicas e as covalentes, porque todas essas ligações acabam tendo substâncias que se apresentam em estado sólido. E também falar um pouquinho sobre as moleculares, né, que são as substâncias covalentes que se solidificam. E nessa aula também a gente vai falar um pouquinho dos nossos semicondutores, se der tempo, e aí a gente finaliza a parte de interações interatômicas, onde a gente vê as formações de ligações. Para a gente falar um pouquinho das estruturas dos sólidos, né, para a gente entender um pouco como que os sólidos se organizam, a gente também tem que entender das suas propriedades físicas. E as propriedades, elas são determinadas pelo tipo de ligação que tem naqueles átomos, né? Vamos lembrar que a estrutura de um sólido, a fase sólida, né, é o estado mais agregado da matéria. Então, a gente tem a maior proximidade das partículas quando eu estou no estado sólido. Então, de uma maneira geral, a gente tem sólidos de todos os tipos. A gente pode ter sólidos metálicos, né? Aqueles que são formados por átomos que estão em uma ligação metálica. No geral, as nossas ligações metálicas nos geram compostos sólidos, só com exceção lá do mercúrio, que é líquido. E nos sólidos metálicos, né, o que une um sólido, ou seja, a unidade que é agregada, são os átomos, né? Átomos metálicos no geral, como, por exemplo, cobre, ferro, sódio e aí sucessivamente. Um outro tipo de sólido que a gente tem, e a gente vai ver todas essas classes de sólidos separado um pouquinho para frente. O outro tipo de sólido que a gente tem são os nossos sólidos iônicos, né? Ou seja, os nossos sólidos formados por compostos iônicos. Aqui nos sólidos iônicos, a nossa unidade não são mais os átomos, e sim os íons. Aqui eu tenho, então, uma extensa rede que é unida, é a união, então, de íons, de cátions e ânions, né? Por convenção, aqui os nossos ânions são menores e os nossos ânions são maiores e os nossos cátions são os menores. Então, a interação aqui é do tipo íon-íon, a interação aqui é tipo átomo. Um terceiro caso de sólidos que a gente tem é os sólidos covalentes, né, que na verdade são formados por uma rede covalente. Nesse caso aqui, o que acontece é que os átomos estão ligados, então, através de ligações covalentes. O exemplo mais clássico que a gente tem é o carbono grafite, o carbono diamante e silício, por exemplo. E por fim, a gente tem um quarto tipo de sólido, que são nossos sólidos moleculares, né? Ou seja, são moléculas que se solidificaram, né? Então, moléculas discretas que foram unidas por forças intermoleculares. Na grande maioria das vezes, né, a gente tem ali a formação de uma ligação covalente, por exemplo, da água. A água lá está no estado líquido, né? Quando ela passa para o estado sólido, o que une essas partículas é a força intermolecular existente entre elas. Então, aqui a diferença é que todos esses aqui, tanto o sólido metálico, quanto o iônico, quanto o covalente, a união que faz ali o estado agregado da matéria é uma ligação interatômica. Nos sólidos moleculares, diferentemente dos outros, a gente tem apenas a força intermolecular atraindo, então, essas unidades. Ô, Então, prof, vamos... Oi. aquela amálgama de mercúrio ou de galho, ela entra em sólidos metálicos? Sim, entra. Entra em liga, né? Ah, sim, beleza. A gente vai ver um pouquinho lá para frente, quando a gente vai falando de sólidos, a gente vai falar das substituições isomórficas que a gente tem, podendo formar ligas diferentes, tá? A gente produz amálgama no laboratório, a gente é uma pena, né? A gente não está na forma presencial. No laboratório, a gente produz amálgama. Produzia. Não sei quando voltarmos se vamos produzir mais, mas vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de todos esses tipos de sólido, das suas peculiaridades. Mas antes da gente falar desses tipos de sólido, a gente vai falar um pouco da estrutura de um sólido, para a gente entender como que ele se organiza. Antes disso, tem duas classes de sólidos, né, que eles não se enquadram naquelas anteriores, que são os polímeros,
que são longas cadeias de átomos, geralmente são átomos de carbono, e em que átomos de uma cadeia conecta por ligação covalente, né? E as cadeias adjacentes, geralmente, elas estão unidas por forças intermoleculares, que são mais fracas que as ligações interatômicas. Obviamente, não é o foco dessa disciplina falar de polímero, né? Quem tiver muita curiosidade pode fazer a disciplina de polímeros que a gente tem no nosso curso. E também, outra classe de materiais que também tem uma química totalmente diferente dessa química que a gente vai ver hoje são os sólidos que a gente chama de nanomateriais. Geralmente os cristais, os sólidos, né, eles são bastante reduzidos, eles vão ali de 1 até 100 nanômetros aí, o tamanho deles. Então é uma química totalmente diferente, né, e quem também tiver interesse pode fazer disciplina de química de estado sólido, que também aborda um pouquinho desses materiais. Bom, então vamos começar a falar então da estrutura de sólidos. Eu tenho dois tipos básicos de sólidos formados. O primeiro são sólidos cristalinos, né? Ou seja, uma vez que a gente tem um processo de cristalização, o que é cristalização, né? Eu faço a formação de um sólido, ou seja, a precipitação de um sólido durante um processo. Esse processo geralmente tem que ser bastante lento para que a gente consiga uma estrutura cristalina bastante mais próxima, né, da perfeição. Não existe sólido perfeito, tá? A maioria tem rachaduras, tem imperfeições, mas durante esse processo de formação de um sólido cristalino, a gente tem duas opções de formar, né, independente do tipo de sólido que eu tenho. Eu tenho sempre duas maneiras de formar um sólido cristalino, que esses átomos, eles estão dispostos em um padrão de repetição ordenada, ou seja, existe uma organização estrutural desses átomos, íons ou moléculas ou ligações covalentes, e geralmente eles apresentam superfícies planas, né, que também são chamadas de faces, né, então são sólidos facetados que a gente fala, que formam ângulos bastante definidos uma face com as outras. O outro tipo de sólido que a gente tem são sólidos amorfos, né? E vem lá do grego, né? A ideia de amorfo, quer dizer sem forma, ou seja, não tem uma organização estrutural. Então, eles não apresentam ordenamento encontrado nos sólidos cristalinos, essa é a maior diferença deles. E lá em nível atômico, né, esses sólidos amorfos, a organização é parecida com do estado líquido, né? As moléculas estão desordenadas ali. Com a diferença, né, que no sólido amorfo eles não têm liberdade de movimento, porque está ali no estado bastante agregado. Existe uma analogia que eu acho um pouco infantil para esses tipos de sólido, mas que eu gosto bastante, que é assim, então, uma vez que eu formo um sólido, eu tenho duas possibilidades de solidificação. A primeira solidificação é um sólido cristalino, e a segunda possibilidade é um sólido amorfo. O sólido cristalino é um sólido organizado, né? Ou seja, uma caixa de fósforo, quando a gente abre ela lá de como ela vem da indústria, né? Todos os fósforos estão alinhados de mesma maneira, empacotados de forma de maior organização, né? Todas as cabeças estão para um lado só, toda a haste de madeira está para o outro lado. Então, esse é um sólido cristalino, quando ele se organiza de maneira contínua. Já um sólido amorfo é quando a gente pega essa caixa de fósforo e vira ela em cima de uma bancada, né? Então, cada fósforo fica para um lado, não tem uma organização preferencial. E isso gera propriedades totalmente distintas para esses materiais, né? A maioria dos sólidos que a gente vai estudar hoje são sólidos cristalinos, mas a gente tem uma gama aí de sólidos amorfos aí na natureza. Aqui, ó, esse sólido aqui, por exemplo, que está representado aqui do lado, é um sólido amorfo. Ele é chamado de obsidiana, que é geralmente um alumínio silicato ali, que tem impureza de potássio, e ele é um sólido amorfo. Então, essas são as duas maneiras que eu tenho, né? Independente da origem, né? Por exemplo, aqui, esse sólido, eu estou falando de um sólido iônico, né? Eu tenho ali a presença predominante de um composto iônico. Independente da origem, né, da natureza desse sólido, ele pode se cristalizar dessa maneira, na forma cristalina ou na forma amorfa. São os dois tipos. Nós vamos focar, obviamente, nas fases cristalinas, né, os tipos de fases cristalinas que a gente tem dentro aqui da natureza. É importante falar também que os sólidos amorfos, eles não têm as faces, né, e as formas bem definidas de um cristal. E essa é uma característica importante deles, que é a organização. Então, para a gente começar a conversar sobre a estrutura desses sólidos, a gente precisa conversar sobre essas unidades. São nomenclaturas
que a gente dá para esses sólidos. A gente vai começar nomeando célula unitária e ponto de rede. Aqui é um grande sólido, tá? A gente está vendo aqui a estrutura de um sólido. Uma vez que a gente acabou de falar que sólidos cristalinos, eles têm uma estrutura de organização, essa estrutura se repete e a menor unidade dessa estrutura é chamada de célula unitária. Ponto de rede é quem une as células unitárias, ou seja, o ponto de rede está sempre em contato com outra célula unitária. Então, a gente pode definir a célula unitária como uma unidade de repetição, que é um arranjo singular de átomos, né, e que representa a estrutura do sólido. Então, cada sólido, ela vai se organizar de maneiras diferentes. A gente tem padrões, né, não dá muito para fugir da geometria. Da mesma maneira como a gente vê lá nos compostos covalentes, a gente tem classes, né, de número de coordenação 2 até 12. Aqui também a gente tem algumas unidades de repetição bastante conhecidas, assim. Então, nós vamos ver um pouquinho delas. E é importante lembrar também que a estrutura de um sólido, ela é definida pela forma e pelo tamanho da célula unitária. Então, quem determina a cristalização daquele sólido é a célula unitária. Toda a minha característica do sólido, ela tem, as informações estão contidas ali na célula unitária. E aí, por consequência, também pela posição dos átomos dentro da célula unitária. Então, a gente tem duas coisas distintas. A gente vai ver que tem a célula unitária e como os átomos estão dispostos dentro dessa célula unitária. Então, a estrutura cristalina é a repetição disso, né? É o padrão geométrico dos pontos em que as células se organizam, ou seja, cada célula unitária, o conjunto de células unitárias, me dá uma estrutura cristalina. Observem que aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células unitárias. Observem que esse ponto de rede aqui, olha, esse ponto que eu estou marcando aqui em vermelho, ele participa de todas as células unitárias. Então, a partir de agora, a gente vai começar a avaliar uma célula unitária e como que ela é compartilhada com outra célula unitária dentro de uma estrutura cristalina. São as coisas importantes que a gente precisa saber dessa estrutura. Então, a gente pode dizer que uma pilha tridimensional de células unitárias é a minha rede cristalina. A gente vai começar vendo estruturas bidimensionais, né, assim, de duas dimensões, para facilitar o nosso entendimento de célula unitária até a gente chegar no tridimensional. Os nossos sólidos são tridimensionais, né? A gente fala que o conjunto bidimensional de pontos de rede cristalina, eles são sempre definidos pelos vetores de rede A e B. Então, vou mostrar para vocês o que a gente vai começar a identificar numa célula unitária. A distância de um ponto de rede a outro me dá um vetor. Na célula bidimensional, tem dois vetores que se repetem, né? Então, aqui é chamado de vetor A e de vetor B. Existe um ângulo entre esses vetores que a gente chama de gama. Então, essa é a minha célula unitária. O que define a célula unitária são os vetores e os ângulos formados entre eles. Vamos ver alguns tipos bidimensionais. É interessante a gente falar de estrutura bidimensional, porque muitas das vezes eu tenho estruturas planas que se empilham uma em cima da outra, e a gente costuma ver a célula unitária dentro da estrutura plana e no sólido como um todo. A gente vai ver alguns exemplos assim. Então, assim, de uma maneira geral, as redes bidimensionais, a mais simples, né, é a que a gente chama de rede cristalina quadrada, é onde o vetor A é igual ao vetor B em tamanho, né? E o ângulo formado é de 90 graus. É a rede bidimensional mais simples que a gente tem. A gente tem também a rede cristalina retangular, onde A é diferente de B e o meu ângulo também é de 90. A gente tem uma rede cristalina oblíqua, onde A é diferente de B, e aí o valor do meu ângulo, ele é arbitrário, ou seja, pode assumir qualquer valor ali, desde que não seja 90, né? Porque se for 90, ele cai numa rede cristalina retangular. E aí a outra nossa rede bidimensional é chamada de rede cristalina hexagonal, onde geralmente a minha rede tem uma forma de hexágono, porém os vetores A e B são idênticos e o ângulo obrigatoriamente é um ângulo de 120 graus. E a outra comum é a rômbica, né? A rede cristalina rômbica, onde A é igual a B, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, A e B, e o meu ângulo é arbitrário. Essa estrutura bidimensional, ela também é chamada de rede cristalina
retangular centrada, porque se a gente observa outro ponto dessa rede, ela pode ter também a estrutura de um retângulo, porém com um ponto de célula dentro. Então, a gente chama isso de rede cristalina retangular centrada. Geralmente são sinônimos, tá? Uma rede cristalina rômbica sempre também pode ser chamada de rede cristalina retangular centrada. Nos nossos sólidos, no geral, quando eu tenho um sólido bidimensional, o tipo mais comum é a nossa oblíqua, ok? Vamos então agora para nossas tridimensionais, que são as mais importantes para a gente, tá? Onde a gente vê a maioria dos nossos sólidos formados. Então, uma estrutura tridimensional, ela é formada, ela é definida, perdi minha canetinha, por 3 vetores, né? Ou formados por A, B e C. Então, a gente tem dois tipos também, vamos começar vendo as redes primitivas. As redes primitivas, elas têm os pontos de rede em cada vértice de uma célula unitária, então, o mais importante aqui é a presença desses pontos de rede nos vértices, e isso me gera redes cristalinas do tipo cúbica primitiva. Então, vamos ver as mais comuns aí, né? Aqui são as nossas 7 células unitárias mais comuns de uma tridimensional. Porque eu tenho que decorar todas elas? Assim, nesse momento, não. Assim, nesse momento, a gente vai ver as nossas características de cada célula, de cada rede, né? E a gente vai ter que entender um pouquinho sobre eles. Mas saber as diferenças é primordial, tá? Agora, decorar. Eu tenho que saber que a romboédrica é A igual a B. Não, isso aí não, tá? A gente tem que saber identificar as diferenças só. Então, vamos lá, na cúbica, a cúbica é a mais fácil, né, que o vetor A, aqui está um esqueminha, né, porque agora eu tenho não mais só um ângulo formado entre 2 vetores, eu tenho um ângulo formado entre o vetor A e B, entre o C e o B, que é chamado de alfa, entre o C e o A, que é chamado de beta, e o A e o B, que é chamado de gama, que a gente já viu ali atrás. Então, vamos lá. Na cúbica é a nossa rede mais simples que a gente tem, né? Onde o vetor A é igual ao vetor B igual ao vetor C e todos os ângulos são idênticos a 90 graus. Na tetragonal, eu tenho a diferença de um único vetor, né? O meu vetor C aqui, ele tem tamanho diferente do A e do B, mas eu também tenho ângulos idênticos de 90 graus. No ortorrômbico, né, que é um sólido até muito comum, por exemplo, o enxofre que a gente tem na forma de sólido, né, enxofre elementar sólido, ele se organiza na forma ortorrômbica. No ortorrômbico, eu tenho o vetor A diferente de B e diferente de C, porém todos os ângulos iguais a 90 graus. Na minha romboédrica, eu tenho todos os vetores iguais, vetor A, vetor B e vetor C, porém os ângulos são diferentes de 90, né? Eu gosto de dizer que a romboédrica é a cúbica distorcida, né? A gente inclina essa face do cubo aqui um pouco para a direita e a gente tem então a nossa romboédrica, gerando então uma diferença de ângulo, porém os vetores iguais. A hexagonal, que é uma rede bastante comum, é uma estrutura tridimensional bastante comum para sólidos metálicos. Geralmente ela tem o vetor A igual ao vetor B, diferente do C, parecido aqui com o meu tetragonal, com a diferença que na minha base, né, eu tenho alfa e beta aqui igual a 90 graus, e esse ângulo formado, perdão, aqui em cima, né, tanto a vetor aqui C, vou colocar aqui, tá, ou é a mesma coisa aqui do C. Aqui o vetor B e aqui o vetor A. Aqui o meu A e B tem um ângulo aqui maior do que 120 graus, que é chamado então de hexagonal. A monoclínica, que é uma das mais assimétricas que a gente tem, onde eu tenho vetor A diferente de B, diferente de C, e os ângulos alfa e gama igual a 90 graus, e o meu beta diferente de 90. Eu já conto para vocês como que a gente identifica essas redes, tá, gente? E a triclínica, que de todas é a mais assimétrica, onde nenhum vetor é igual e nenhum ângulo é igual. Quando a gente precisa identificar a rede cristalina que um sólido se solidifica, lembrando que quem se organiza nessa forma de estrutura cristalina são sólidos cristalinos. A gente precisa de um cristal formado por esse sólido, a gente precisa fazer testes de cristalização para que esse sólido se solidifique não na forma de um pó, na forma de cristal. E quem me dá todas essas informações é a difração de raio-x de monocristal.
Quando a gente faz a difração de raio-x de monocristal, a gente consegue ver a posição dos pontos de rede e a gente consegue ver a organização cristalina de um sólido, tá? Não é algo trivial, tá, gente? Nem sempre a gente consegue obter um cristal de um sólido. Mas uma vez que a gente consegue estudar ele bastante através da técnica de difração de raio-x. E eu acho que ainda não é o caso da gente aprofundar nisso, tá? Muito bem, então vamos ver o outro tipo de estruturas que a gente pode ter tridimensionais. Um segundo tipo são redes cristalinas centradas, né? Qual que é a diferença agora? A gente adiciona um ponto de rede sem ser no vértice da minha célula unitária. Então, aqui, olha, eu tenho um único ponto de rede no centro aqui da minha estrutura, e essa estrutura é chamada de rede cristalina cúbica de corpo centrado. Essa é uma estrutura bastante comum, gente, para sólidos metálicos também. E a segunda rede cristalina centrada que a gente tem é a cristalina cúbica de face centrada. Então, em cada face aqui da minha rede, eu tenho um ponto de rede. Essa estrutura é muito chamada de 6CC, cúbica de corpo centrado, e aqui é chamado cúbica de face centrada. Nos meus metais, eu tenho mais essas duas cristalizações e a hexagonal, né? Hexagonal compacta, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, nos sólidos iônicos, e aí a gente tem cada caso é um caso. Então, nas redes cristalinas centradas, por definição, pontos de rede cristalina adicionais em posições específicas da célula unitária. O nome nos ajuda muito, né, gente, a lembrar, né? Corpo centrado, lá no corpo no centro do meu cubo, eu vou ter um ponto de rede, e na minha face centrada, em toda face, eu vou ter um ponto de rede. Então, para definir uma estrutura cristalina, isso aqui é uma rede cristalina, né, geral, é uma figura geométrica. Agora, para eu definir uma estrutura cristalina de um sólido, eu tenho que associar isso a um átomo, né, gente, a um grupo de átomos dentro da rede cristalina. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Nos casos mais simples, né, a estrutura cristalina, ela consiste em átomos idênticos, como, por exemplo, os metais. E cada átomo encontra-se em um ponto de rede da rede cristalina. Quando isso acontece, a estrutura cristalina e os pontos de rede apresentam padrões idênticos. Então, isso é quando são os casos mais fáceis, né? Ou seja, quando tem o mesmo tipo de átomo, como no caso metálico, e todos os pontos de rede são coincidentes à posição atômica. Então, por exemplo, num sólido metálico, aqui eu estaria representando também um átomo, mas nem sempre é assim. Os átomos, geralmente, eles não coincidem exatamente com os pontos da rede cristalina, né? Então, em vez disso, um grupo de átomos, que a gente chamado de padrão de repetição, associa-se a um ponto de rede cristalina. A célula unitária, então, ela contém um padrão de repetição específico de átomos. E a estrutura, então, ela é construída mediante essa repetição. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui. Aqui é uma estrutura bidimensional do grafeno, como eu disse para vocês, muitos dos sólidos são planos, né? Principalmente sólidos covalentes, eles formam ali estruturas planas, e quando eles se solidificam, é através do empilhamento dessas redes bidimensionais. Então, como que a gente começa, né? Vamos ver aqui. A gente começa com uma única célula unitária hexagonal, contendo, então, um padrão de repetição de dois átomos. Então, esse aqui é a minha célula unitária, e observem que os meus átomos de carbono, eles não são coincidentes com os pontos de rede. Ok. Então, pontos da rede cristalina estão aqui no vértice da célula unitária, e aqui eu tenho uma base de átomos. Quando a gente olha, então, aqui para a célula unitária lado a lado, para criar, então, uma estrutura bidimensional, a gente vê, então, esses pontos de rede compartilhando aqui as células unitárias, mas os átomos não estão compartilhando. E a gente sabe que nos sólidos eles estão todos ligados entre si, né? Os átomos das células, eles podem se ligar, isso é uma coisa importante. A gente visualizar a ligação com a célula unitária do lado, porque em sólidos isso é muito importante. Então, os anéis hexagonais são interconectados, eles também tornam-se aparentes quando conectamos os átomos, né? Quando a gente começa a fazer as ligações, a gente vê, então, a forma hexagonal que os meus sólidos de grafeno apresentam. Então, assim, é só um exemplo para a gente ver que nem sempre o ponto de célula coincide com o átomo. Na grande maioria das vezes que a gente vai ver hoje, sim, mas nem sempre isso acontece.
Então, vamos começar com o nosso primeiro tipo de sólidos. Vamos falar dos nossos sólidos metálicos, que são os sólidos, então, formados através de ligações metálicas, né? E também chamados apenas de metais, né? A gente não fala assim, o sólido metálico, a gente fala os metais, porque na grande maioria são sólidos. E eles são, então, inteiramente constituídos de átomos metálicos, e elas acontecem, então, porque esses elétrons, a gente já viu um pouco da teoria de ligação de valência, né? Então, esses elétrons de valência, eles ficam deslocalizados em todo o sólido, porque há uma superposição efetiva ali dos orbitais, formando orbitais moleculares. E esses metais apresentam alta condutividade térmica, né? Eles são capazes de conduzir calor e alta condutividade elétrica. E a maioria dos metais, eles são maleáveis, eles podem ser achatados em folhas, eles são dúcteis, sendo também, podendo ser, então, transformados em fios. Então, vamos começar a ver, então, a estrutura desses sólidos, né, desses sólidos metálicos. Geralmente, as estruturas cristalinas são simples, são as mais simples que a gente tem, como eu falei com vocês, a gente vai estudar aqui, a gente vai ver sólidos iônicos, por exemplo, tem estruturas bem mais complexas do que os metálicos, então vamos começar com eles que são mais simples. Então, eles são simples porque geralmente um único átomo está em cada ponto de célula da rede cristalina. As estruturas cristalinas são sem... Ó, aqui repetiu, hein? Desculpa. Olha, tá tudo repetido. Desculpa aqui. Então, vamos começar a ver, então. A primeira rede cristalina é a cúbica primitiva. A cúbica primitiva é aquela que todos os pontos de rede estão nos vértices ali do meu cubo, e é apenas isso. A gente vai... são duas coisas importantes. O real é isso aqui, né, gente? Assim, são as grandes esferas. Lembram que é um empacotamento denso, então os átomos estão mais próximos possíveis. Na grande maioria das vezes, a gente diminui esses átomos para que a gente veja a célula unitária de uma maneira mais ampla, assim, tá? Mas toda vez que a gente vê um ponto de rede, a gente sabe que ele tem um átomo, pense isso no seu espaço total, né? Ocupando, então, aqui a maior distância possível entre esses átomos. Mas é muito comum a gente representar assim, porque a gente dá uma diminuída nos átomos, mostrando só os pontos de rede, tá? Então, muito bem. Então, o primeiro tipo de metal que eu posso ter é uma cúbica primitiva. São raros, tá? Por exemplo, aqui o polônio, ele adota uma célula cúbica primitiva. No geral, a gente tem as outras células unitárias mais comuns. A segunda é a rede cristalina cúbica de corpo centrado, que a gente já viu, que é essa, então, onde eu tenho um átomo central aqui na minha célula, no meu cubo, e átomos ocupando ali os meus vértices. Essa estrutura cúbica de corpo centrado é a estrutura, por exemplo, do ferro, do cromo, do sódio, tungstênio e etc. Eu tenho também a rede cristalina cúbica de face centrada, que é aquela onde átomos, pontos de rede se encontram na face também dos meus cubos, muito comum também, e essa é a estrutura, por exemplo, do alumínio, do chumbo, cobre, prata e ouro. Então, são todos metais cúbicos de face centrada. Não está nessa figura, mas outra muito comum é o hexagonal. Nós vamos ver empacotamento hexagonal um pouquinho lá para frente. Uma coisa que eu quero deixar, assim, claro para a gente é a ocupação desses átomos na célula unitária. Eu preciso que a gente enxergue qual que é a participação de cada átomo dentro de uma célula unitária, porque a gente comece a calcular o número de coordenação dentro da célula unitária. Aqui tem uma imagem importante, aqui tem nesse ponto de rede vermelhinho, mostrando que os átomos dos vértices, eles são compartilhados por 8 células, né? Então, aqui, olha, este ponto de rede, que é coincidente com um átomo numa rede cristalina, ele participa dessa primeira célula unitária, da segunda célula unitária que está ao lado dessa primeira, a que está atrás e a que está atrás da primeira. Então, quando a gente olha, se a gente fosse fazer um rasgo, olhando por cima, nessa meia-lua aqui, eu tenho a participação de 4 células unitárias. Sobrou ainda a meia-lua para cima, né? O átomo ali, o ponto de rede para cima, que é essa daqui para cima, que a gente vai ter, então, a participação nessa célula, na de trás e na da frente.
Então, cada átomo que está aqui neste vértice, ou neste vértice, que funciona da mesma maneira, ela participa apenas 1/8 da célula unitária. Ou seja, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1/8 vezes 8 é igual a 1. Ou seja, se eu tenho o tanto de átomos aqui participando da célula unitária, mas eu vou contar a quantidade de átomos, só um aqui. Vou aqui na célula primitiva. Ó. Aqui eu tenho 8 átomos, né? Eu tenho 8 átomos participando de 8 células unitárias. Então, vou colocar eles aqui. Então, aqui eu tenho um total de 8 átomos, só que dentro da célula unitária, cada um desses átomos participa apenas com 1/8 do átomo, totalizando, então, 1. Então, eu posso dizer que nessa célula unitária, eu tenho apenas um átomo de metal. Então, uma célula primitiva, cúbica primitiva, ela tem apenas um átomo por célula unitária. Vamos ver aqui a outra, porque fica mais fácil nos próximos slides. Quando eu tenho uma rede cristalina cúbica de corpo centrado, eu tenho um átomo central aqui, olha, que ele participa apenas dessa célula unitária, ele não está dividindo a célula unitária com ninguém, porque ele não está no vértice, então aqui eu já tenho um metal, né, um átomo de um metal. Quando eu olho para os meus vértices, eu vejo que eu tenho 4 aqui, então eu tenho de novo 8 vezes 1/8, então que dá 1. Então, na estrutura cúbica de corpo centrado, eu vou ter 2 átomos por célula unitária. Vamos ver, então, aqui o átomo de metal, que participa, então, de uma rede cristalina cúbica de face centrada. Todo mundo aqui do vértice, a gente já viu que participa 1/8, são 8, então eu já tenho 1. Então, vamos olhar aqui para esse dessa face. Quando eu olho para uma estrutura cúbica de face centrada, a gente vai ter que esse ponto de rede participa dessa célula unitária e da célula unitária que está acima. Então, eu posso dizer que quem está na face dessa célula unitária, ele está contribuindo só com meio átomo por célula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui então vezes 6, totalizando 3 átomos. Então, aqui no total, eu tenho 4 átomos que participam da célula unitária do tipo cúbica de face centrada. Isso é muito importante porque é o que a gente precisa enxergar dentro de um sólido. A gente quer saber quanto de átomo que tem ali dentro, qual que é a ocupação desses átomos dentro da célula unitária. Vamos resumir isso. Eu não gosto de decorar, tá, gente? Eu gosto de olhar para a estrutura cristalina e ver a participação nas células unitárias. Decorar, eu acho que a gente acaba não enxergando. Então, vamos lá. A gente pode resumir da seguinte maneira. Os átomos nos vértices e nas faces de uma célula unitária, eles não ficam totalmente dentro dela, né? Então, tem uma participação com as outras células. Esses átomos, então, são compartilhados por células unitárias vizinhas. Vamos ver caso a caso aqui. A gente viu que quem está no vértice, então ele participa apenas 1/8 daquela célula unitária. Gente, não tem como dividir o átomo, né? É a participação, é o quanto ele está dentro da célula unitária. Quando eu tenho lá um metal cúbico de corpo centrado, então eu tenho um átomo central aqui que participa somente dessa célula unitária, então um átomo no centro, e 1/8 de átomos nos vértices. E por fim, o metal cúbico de face centrada, ele vai ter 4 átomos por célula unitária. Como? Ele tem 1/8 de átomos em 8 vértices e metade fazendo a participação em 6 faces. Então, totaliza, então, 4 átomos. Isso aqui é uma célula real, né, gente? Aqui sim os átomos estão na sua totalidade aqui, tá? Ou seja, a gente tem pequenos espaços vazios entre esses átomos, onde a gente não consegue acomodar todas as esferas, vamos dizer assim. Esses espaços vazios, eu queria que você já lembrasse desse nome, são chamados de intertícios, ok? Intertícios. É muito importante para a gente. Muito bem, então a gente viu que esses sólidos se organizam dentro de uma célula unitária. Mas e o empacotamento, né? Como é que eles se empacotam? Como é que cada camada vai subindo em cima da outra, né? Então, a gente tem 2 tipos básicos de empacotamento, vamos dizer assim. No caso dos estados sólidos, a escassez dos metais, perdão, a escassez de elétrons de valência e os fatos deles serem compartilhados por todos os átomos, né, lá na estrutura de banda,
favorece esse empacotamento denso dos átomos de um metal. Eu tenho dois tipos, eu vou ver o empacotamento hexagonal, que eu disse para vocês que era comum, e o empacotamento denso cúbico. Eu vou seguir aqui a imagem, porque isso aqui, gente, é uma figura só, tá? Que eu tive que dividir. Vamos começar com o empacotamento denso, né? Aqui eu tenho uma célula unitária vista de cima, tá? Uma vista superior, assim, de uma célula unitária. Esses pontos, tanto o vermelho quanto o amarelo, são espaços intersticiais, tá? Que são os intertícios. Então, aqui eu tenho uma primeira camada de átomos que se acomodaram com a maior distância possível. Então, esses intertícios aqui estão formados, uma vez que eu não tenho como aproximá-los mais. Na minha segunda camada de átomos, eles vão ocupar os intertícios, porque se eu coloco um átomo exatamente em cima desse aqui, tem muita repulsão eletrônica, né? Elétron repelindo elétron. Então, a maneira mais empacotada de formar menos espaço e a maneira mais estável, onde tem repulsão eletrônica mínima, são nesses intertícios. Então, eu começo aqui ocupando a segunda camada de intertícios. A terceira, aí observem, olha, eu preenchi a segunda camada nos intertícios amarelos, ok? E aí foram formados novos intertícios, né? Intertícios aqui de vermelho, e ainda tinha os intertícios interiores ali da primeira camada. Então, aqui eu ainda tenho uma terceira camada com novos intertícios, e aí as esferas ficam em espaços intersticiais que estão logo acima das esferas. Esse tipo de empacotamento é AB, ou seja, o empacotamento de baixo, ele é igual ao terceiro. O segundo é igual ao quarto e assim sucessivamente. Então, no geral, quando eu tenho um empacotamento denso hexagonal, eu tenho um empacotamento do tipo ABA, ok? Então, vamos agora para o empacotamento denso cúbico. A gente tem aqui, gente, dois pontos diferentes, um tá amarelo e o outro tá vermelho, porque eu tenho intertícios formados tetragonais e octaédricos, tá? Eu posso ter espaços ali que são capazes de acomodar que tem geometria tetraédrica e octaédrica. Muito bem, no empacotamento de esferas, então eu vou mostrar um videozinho para vocês, tá? Como que é feito esse empacotamento. Aqui, então, nas esferas também, de novo, eles vão ficar nos intertícios, né, marcados por amarelo. Então, eu coloquei todos os átomos aqui nos amarelos. E aí, na terceira camada, quando eu vou colocar, as esferas, então, elas ficam em camadas que são deslocadas, porque aqui, quando eu coloquei apenas nos amarelos, eu não consigo mais colocar um átomo aqui, então, ela é levemente deslocada. Então, essa camada A, quando acomoda a camada B nos intertícios, na hora que eu vou voltar para C, eu não consigo ter aqui na mesma posição, então eu preciso intercalar ali um pouco. Esse tipo de empacotamento é chamado de ABC, onde a posição de empacotamento A é diferente da B, que é diferente da C. Vou mostrar um videozinho para vocês que eu acho mais fácil. Vou começar com um empacotamento cúbico, tá? Acho que eu vou deixar na velocidade, são 2 minutinhos só. Então, as esferas vão chegando, ele deixa uma esfera vermelha ali só para a gente ver a diferença, tá? Elas vão chegando, então elas estão no máximo de distância, no máximo próximo e na menor distância possível. Entrou átomos ali nos intertícios, aí eu já não tenho mais como colocar os átomos ali acima da mesma maneira. Então, eu inverto, aí vai ficar da mesma maneira, eles vão ocupar os intertícios. Esses intertícios são super importantes em sólidos, porque eles cabem impurezas, né, gente? Ali não cabe um átomo, por exemplo, de cobre, né? Um sólido de cobre, ele não cabe outro átomo de cobre, mas cabem átomos pequenininhos, como carbono, oxigênio, e isso dá propriedades para os sólidos interessantíssimas, que a gente vai conversar um pouquinho também. Então, lá empacotou o segundo nível, então acabou, o terceiro, quer dizer, acaba que o empacotamento ele é um pouco diferente do primeiro, então do tipo A, B, C. É legal aqui que ele vai mostrar para a gente como que o cubo é formado, né? Como que o cubo é retirado. Ele vai aproximar agora um cubo para a gente ver. Então, o átomo vermelho entrou ali para combinar com o átomo vermelho lá de baixo, como se fosse a mesma posição atômica. O cubo é formado uma vez que a célula unitária é empacotada. Ali eu tenho 4 empacotamentos, a gente consegue ver
essa célula unitária. Essa célula unitária, por exemplo, ela é cúbica de face centrada, né? Olha lá, ela é cúbica de face centrada. Eu acho que eu estava falando que o empacotamento é diferente da célula unitária, né? Que ele colocou um cubo, uma célula unitária cúbica aqui dentro, e é a de face centrada, né? Onde eu tenho cada face ali um átomo ocupando. O empacotamento, ele é diferente da rede cristalina, né? A maneira que um átomo é empacotado gera uma rede cristalina diferente. E aqui, por exemplo, foi empacotamento do tipo ABC, formando um empacotamento cúbico de face centrada. Vamos para o hexagonal, então, né? O hexagonal começa da mesma maneira que o meu cubo, né? Ou seja, os átomos estão o mais próximos possíveis. Então, vamos ver como é que vai formar a segunda camada ali. Mais uma vez, entrando nos interstícios, os interstícios ali geram, então, uma subcamada, ele vai virar para formar a terceira camada, que é igual à camada de baixo, né? Ela entra no mesmo espaço, sem estar deslocada. Muito bem, formou então ali camadas idênticas, né? Então, ali do tipo A, B, A, dentro de um hexágono, que a gente já viu lá atrás, que é onde eu tenho os pontos de rede ali dentro de um hexágono. Muito bem. São os empacotamentos mais comuns que a gente tem, hexagonal e cúbico. Gente, como é que passa para a próxima? Tá? Então, muito bem. Então, tanto empacotamento compacto hexagonal como empacotamento cúbico, compacto cúbico, cada esfera tem 12 vizinhas equidistantes mais próximas, né? Então, ou seja, cada esfera dentro aqui desse empacotamento, ela tem 12 esferas ao redor dela. 6 na mesma camada, e 3 na camada superior e 3 na camada de baixo. Então, quando a gente vê os vizinhos mais próximos, isso é chamado de número de coordenação igual a 12. Observe que o número de coordenação, gente, ele, na verdade, é o número de vizinhos próximos, né, que estão coordenados de alguma maneira. Ou estão ligados por uma ligação metálica, iônica, covalente. Lembro que até um aluno me perguntou isso. Falei assim, mas a gente pode chamar isso de número de coordenação? Sim. Número de coordenação é o número de vizinhos próximos que, de alguma maneira, estão interagindo ali mais fortemente com esse átomo, tá? Então, o número de coordenação, ele representa o número de átomos que circundam um determinado átomo em uma estrutura cristalina. Muito bem. Dentro dos sólidos metálicos, eu queria conversar um pouquinho com você sobre liga, né? Porque, na grande maioria, eu tenho os sólidos metálicos, os metais, e eu tenho a formação de liga. Liga é definido, né, como um material formado por mais de um elemento, resultando em propriedades características de um metal. A gente tem 4 categorias de ligas e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Tanto as duas primeiras categorias, que é de ligas de substituição e ligas intersticiais, são misturas homogêneas de metais, tá? Essas misturas homogêneas, elas podem ser formadas por ligas de substituição ou ligas intersticiais. Os próprios nomes já não ajudam muito nas definições, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma liga de substituição de ouro de 14 quilates. Eu tenho ouro, né, um sólido metálico de ouro, e que alguns átomos são substituídos por prata. Isso é chamado de substituição isomórfica, onde sai um átomo de um sólido, que deveria ser, por exemplo, de ouro, e entra, então, um átomo de prata. Isso é liga de substituição, ou ainda substituição isomórfica. E eu tenho outro tipo de liga, que também está dentro de misturas homogêneas, que são as ligas intersticiais. Por um exemplo, a formação do ácido, né? Aqui eu tenho um sólido de ferro formado, não há nenhuma substituição de átomos de ferro, porém nos interstícios cabem outros tipos de átomos, por exemplo, carbono, né? Quando eu tenho a formação do ácido, é a presença de impureza de carbono nos interstícios ali dos meus sólidos de ferro. Então, ligas de substituição pode ser classificada, né? Quando átomos do soluto em uma solução sólida está em posição geralmente ocupada por um átomo de solvente. Então, qual que é a nossa definição, né? É a substituição isomórfica. Sai um átomo e entra outro.
Aqui, gente, a definição de solução é a mesma que a gente tem na química, né? Solvente é quem está em maior quantidade e soluto é quem está em menor quantidade. E ligas intersticiais, então, é quando o átomo de um soluto ocupa posição intersticial no buraco entre os átomos de solventes, né? Muito bem. Observem que eu só formo ligas intersticiais com átomos bem menores do que o meu átomo inicial. E aqui, gente, é a mesma coisa. Quando eu vou fazer a substituição, não é qualquer átomo que entra aqui, né? Para entrar um átomo aqui, ele tem que ter carga e tamanho parecido com o meu átomo do meu solvente, tá? E aí, os meus outros dois tipos de compostos formados através de sólidos metálicos nas ligas são as ligas heterogêneas, que são, né, quando os componentes são dispersos uniformemente. Então, eu tenho dois grandes grupos de átomos que estão dispersos ali uniformemente. Em geral, a propriedade dessas ligas, elas dependem da composição, né? E também de como que o sólido vai se comportar, tá? De acordo com o teor de cada metal ali formado. E ele é formado a partir de uma mistura fundida, né? Então, eu pego esses sólidos, misturo, fundo, e aí, quando eles se solidificam novamente, eu formo uma mistura. Aqui eu tenho, por exemplo, uma imagem, uma visão microscópica, tá? De uma estrutura de uma liga heterogênica de perlita. Então, aqui eu vejo uma região escura, que é formada por ferro metálico, né? Ferro cúbico aqui metálico, de corpo centrado. E eu tenho algumas regiões mais clarinhas, formadas por carbeto de ferro, que aqui também é chamado de cementita, tá? Então, é uma mistura heterogênica, chamada de liga heterogênea. E por fim, eu tenho os compostos intermetálicos, né? Que eles já não são mais misturas, agora são compostos, né? São compósitos. E eles têm propriedades definidas e a composição não varia, diferente lá da mistura heterogênea. E os diferentes tipos de átomos, então, eles são distribuídos de maneira ordenada e não mais aleatória. A gente vê que atrás, deixa eu só voltar, aqui está disposto de forma aleatória, né, gente? Eu fundi esses dois constituintes e depois eu solidifiquei. Então, eu vejo uma região aqui de ferro metálico e outras presenças mais claras aqui de carbeto de ferro. É algo aleatório. Quando eu olho para os meus compostos intermetálicos, eles estão numa proporção constante, né? Como se fosse realmente uma proporção estequiométrica. A ordenação desses átomos, né, eles geralmente conduz a uma melhor estabilidade estrutural e ponto de fusão mais elevado do que os metais normalmente formados, né? Por exemplo, esse aqui é um composto que a célula unitária apresenta 3 átomos de níquel e 1 de alumínio. Aqui também é um composto formado por nióbio e estânio, e é aqui com samara e cobalto, né? São compostos intermetálicos, são compostos que a gente chama de estequiométricos, ok? Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho dos nossos sólidos iônicos, né? Os sólidos iônicos é um pouco mais complexo do que a formação dos sólidos metálicos, mas vamos com calma, vamos ponto a ponto. A gente sabe, né, que os sólidos iônicos, eles são formados por atração entre cátions e ânions, eles têm elevados pontos de fusão e de ebulição, né, obviamente porque uma carga positiva atraindo uma carga negativa, a natureza atrativa é muito grande. Então, as forças dependem, né, da carga e do tamanho dos íons, a gente já viu isso lá atrás. E diferente dos metais, os elétrons de valência estão confinados, né, dentro do ânion, né, em vez de estarem deslocalizados, como é nos metais. E por isso, né, por estarem concentrados ali naquela ligação química, eles são considerados isolantes elétricos. Eles também tendem a ser quebradiços, né, e isso acontece porque os íons de cargas iguais se repelem. Então, vamos começar, né, assim, vamos começar vendo as estruturas dos sólidos iônicos, né, como também nos sólidos metálicos, eles também tendem a adotar uma estrutura simétrica com empacotamento denso de átomos. Temos algumas convenções que a gente tem que saber, que os cátions, então, geralmente, né, por si só, eles são menores do que os ânions, isso é o tamanho real deles, no geral, os cátions são menores do que os ânions. Lembra sempre da tabela periódica, né, gente? Quando eu olho um átomo, o cátion é sempre menor e o ânion é sempre maior. Então, geralmente, o número de coordenação são menores do que os dos metais. No metal, né, gente, eu tenho um empacotamento denso, porque ele tem pouca elétron de valência, pouca repulsão.
Aqui, apesar de ter um empacotamento denso, é menos denso do que no metal, porque eu também tenho ali uma força de repulsão forte ali. Então, as estruturas mais favoráveis são aquelas que as distâncias são curtas, né, enquanto os raios iônicos permitem. E a distância ânion-ânion, cátion-cátion seja maximizada. Então, o empacotamento é diferente por isso, né? Eu preciso atrair bem, a carga positiva atrai bem a carga negativa, mas eu tenho uma repulsão cátion-cátion, ânion-ânion. Vamos começar, então, com algumas estruturas que são dentro daquelas que a gente viu, tanto das primitivas como as centradas, mas vamos ver as mais comuns para os sólidos iônicos. Eu tenho estrutura cúbica primitiva, por exemplo, o cloreto de césio, ele assume essa estrutura primitiva, a gente já viu que os pontos de rede estão nos vértices e não tem nenhum átomo dentro da célula unitária ou na face. NaCl assume ali a estrutura cúbica de face centrada, a gente vai ver cada um como que isso vai funcionar. E ali o meu sulfeto de zinco, eu tenho uma estrutura cúbica de face centrada. Então, são tipos comuns, mas tem outros tipos diferentes que a gente também vai ver por aqui. Então, vamos começar com uma convenção, tá, gente? Assim, o círculo menor representa o cátion, obviamente, porque ele é menor. O ânion é representado por círculo maior. Aqui é uma célula unitária e ela é minimizada, né? Como eu disse para vocês, para a gente enxergar a célula unitária, a gente prefere que diminuir os átomos para que a gente veja toda a célula unitária. Então, na rede cristalina, né, os íons e os cátions, eles estão praticamente em contato, né? Os ânions podem até entrar em contato com outros ânions, né? Mas, via de regra, eles estão mais afastados. Uma vez que eles se aproximam, eles acabam se repelindo pela força de repulsão. E uma vez que o contato ânion-ânion é repulsivo, enquanto o contato ânion-cátion é atrativo, né? Então, vamos começar aqui vendo a estrutura do cloreto de césio, que é uma estrutura cúbica de corpo centrado. Lembrem daquela forma cortada dos átomos no tamanho real, tá? Aqui a gente só diminuiu para que a gente enxergue melhor. O que a gente tem que identificar numa célula unitária de um sólido iônico? Quem que é o cátion e quem que é o ânion? Neste caso aqui, vamos lembrar que quem é menorzinho vai ser sempre o meu cátion. Então, neste caso, é o meu césio. Ah, não vou colorir não, porque senão vai ficar igual. Deixa eu apagar. Ou então, eu vou mudar aqui a cor da minha caneta, porque muitos acham que são vermelhinhos. Deixa eu mudar aqui para colocar um azul. Acho que não gostei de azul aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é o meu átomo de césio, né? Então, meu átomo de césio está aqui, ele está no centro. Vamos agora começar a pensar na estequiometria desse sólido iônico, né? Porque a estequiometria do sólido iônico, ela tem que ser a mesma da fórmula, né? A gente vê aqui na fórmula que eu tenho um cloro para um césio. Na célula unitária é a mesma coisa, porque é a unidade que se repete dentro do meu sólido. Uma vez que eu tenho o césio dentro dessa célula unitária, a gente já viu que quem está dentro da célula, lá no centro, ela só participa dessa célula unitária. Então, aqui, meu átomo de césio, eu tenho um átomo de césio na célula unitária, ele tá participando inteiramente da minha célula unitária. Então, a proporção é um átomo de césio. Agora, vamos para os meus cloretos, né? Eu tenho cloreto, então, apenas nos vértices dos meus cubos. A gente viu que cada átomo no vértice contribui com 1/8. Se eu tenho 4 aqui nessa base e 4 nessa base, eu vou multiplicar aqui por 8, eu vou ter, no total, um átomo de cloro por célula unitária. Percebam a diferença. Eu tenho, no total, essa célula unitária, né, ela tem a participação de 9 átomos, né? Eu tenho 9 átomos distribuídos na célula unitária. Mas esses átomos, eles não estão inteiramente dentro da célula unitária, eles têm uma pequena participação na célula unitária. O que está no centro participa com 1 inteiro, quem está no vértice com 1/8. Como eu tenho 8, no total eu posso dizer que eu tenho a proporção 1 césio para 1 cloro. Então, eu falo que a estequiometria é do tipo AB, um átomo de cada. Muito bem, agora eu tenho que achar o número de coordenação. Vamos achar o número de coordenação aqui para o meu átomo de 6, ok? O meu átomo de césio, ele está ligado com todos os meus cloretos, né? Ou seja, ele está próximo de todos os átomos de cloro. Então, a gente fala que o número de coordenação dele é igual a 8, ok? Da mesma maneira que este átomo aqui, olha, ele está compartilhando 8 células unitárias, né? Então, o número de coordenação aqui para a gente é número 8, tá? Como a estequiometria AB é a mesma.
Vamos ver, então, essa estrutura de uma forma real, né? Realmente acontece isso. Eu quis juntar células unitárias para que vocês enxerguem como que isso funciona. Cada átomo, então, de vértice contribui com 1/8. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma célula unitária aqui do lado, não ficou muito certinho não, mas só para a gente ter uma ideia. Então, este átomo aqui, ó, a gente viu que ele está participando da célula unitária do lado. Coloquei uma célula unitária acima, então ele também, ó, continua participando aqui dessa célula unitária. E coloquei ele uma célula unitária do lado. Então, aqui já tem 4 células unitárias. E observem que é só a metade do meu átomo, né? Para eu completar este átomo, eu tenho que colocar 4 células unitárias aqui na frente. Ou seja, este átomo, ele participa ao todo de 8 células unitárias. Já o cátion de césio, né, ele pertence somente a uma célula unitária. Essa é o tipo de estrutura cubo simples primitivo. E existe, então, um par de césio e cloro para cada célula unitária. Vamos, então, para o cloreto de sódio. O cloreto de sódio já começa a dificultar um pouco mais. Lembrando que o meu cátion é o meu sódio e o meu ânion é o meu cloreto. Agora virou azul, agora vou ter que passar para vermelho, presta atenção. Calor é 1. E o meu sódio está representado pela menor esfera e o meu cloreto pela minha maior esfera. Então, aqui eu tenho meu ânion, ou seja, eu tenho meu cloreto, e aqui eu tenho meu cátion, que é sódio mais, ok? Eu vou ressaltar ali as ligações, por exemplo, com o meu sódio lá no centro, tá? Eu vou mudar eles de cor. Olha só, o meu sódio, ele está ligado diretamente com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está ligado com 6 cloretos dentro da minha célula unitária. Então, lembrem disso, né? Quando a gente olha aqui, então, para o meu sódio, eu acho sempre mais fácil olhar lá dentro da célula, o número de coordenação dele é igual a 6. Tá? Eu apaguei a célula para a gente ver. A gente sabe que o número de coordenação a 6 é uma geometria octaédrica, né? Então, lá dentro da minha célula unitária, ele tem número de coordenação igual a 6. Essa estequiometria também ela é AB, né? Cada íon de sódio e cloreto tem 6 vizinhos mais próximos, a número de coordenação é igual a 6. Deixa eu voltar aqui para a gente ver como que funciona aqui os meus cloretos. Né? O meu cloreto está aqui, ele tem aqui 2 átomos de sódio próximo, aqui ele vai ter mais um átomo de sódio próximo na célula unitária, aqui ele vai ter outro, aqui para baixo ele tem outro, e lá para cima ele tem outro. Então, o número de coordenação dele também é 6 dentro da célula unitária. Aí aqui eu cortei de novo, porque eu acho que fica sempre mais fácil da gente ver que, olha, a presença do meu sódio está bem aqui, quase nos interstícios, tá? Então, o cloreto, ele está no arranjo de átomos metálicos do tipo CFC, né? Então, o cloreto está aqui, tipo CFC, de face centrada. Cada esfera dessa grande representa um cloreto. E aí, o sódio mais, como ele é menorzinho, ele ocupa os espaços vazios entre os âtomos. Um cátion no centro do cubo, no centro da célula unitária, e 12 ao redor, né? No eixo de cada cubo. Estes íons, então, das arestas, eles contribuem com 1/4, né, do volume da célula cúbica, que eu vou mostrar para vocês. É importante observar que a posição é intercambiável, né, ou seja, eu posso ter, ao invés de ter a minha estrutura CFC do cloreto, eu posso ter do sódio, né, como ele é menor, o interstício vai ser maior e eu consigo colocar um cloreto. Essa é uma estrutura muito comum, as intercambiáveis. Deixa eu mostrar para vocês. Quem está aqui, olha, nessa aresta, ele está participando dessa célula unitária, da célula unitária daqui da frente e das duas de cima. Então, quem está na aresta contribui com 1/4 da célula unitária. Quem está na face, com meio, e quem está no vértice, 1/8. Muito bem, agora eu vou começar a mostrar para vocês algumas estruturas diferentes, que a gente não tem que decorar, eu não tenho que saber que a blenda de zinco, sulfeto de zinco, tem essa célula unitária, a gente tem que saber identificar o que é a proporção na célula unitária e o número de coordenação. Vamos lá, né? Aqui o meu cátion é o zinco, então pequenininho é o zinco, o grande é o sulfeto. Então, vamos lá. Quando eu olho o meu zinco, né, o meu zinco que tá... eu vou começar com o sulfeto, que tá mais fácil aqui nessa célula, que é esse marronzinho aqui. Vamos ver com quantos átomos de zinco ele tá ligado, né? Ele tá ligado com 1
2, 3, 4. Então, o número de coordenação dele é igual a 4. Vamos ver também o número de coordenação do zinco. O zinco, nessa célula unitária, ele está fazendo apenas 2 ligações. Porém, quando a gente olha aqui para baixo, vocês conseguem perceber que essa estrutura aqui de baixo, se eu tiver uma célula unitária aqui em cima, é este mesmo átomo, né? Ou seja, esse mesmo átomo, ele liga com 2 aqui na célula unitária, mas na célula unitária de cima, ele está fazendo ligação com mais 2. Então, o número de coordenação dele também é 4. Então, essa estequiometria é AB, vamos ver por quê, né? Aqui, olha só, eu percebo que os 4 íons de enxofre, eles estão contidos na célula unitária. Então, pronto, não tenho o que pensar, eles estão lá dentro da célula unitária, os 4. Então, aqui, olha, o enxofre tem 4 átomos lá na célula unitária. Vamos ver aqui quantos são, então, esses átomos de zinco. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de zinco em cada face. Na face, apenas a contribuição é de meio, né? Ou seja, então ao todo aqui eu tenho 3. Então, tem 3 átomos de zinco. E ainda tem os átomos que estão nos vértices, né? A gente viu que no vértice é 1/8. Então, eu tenho ali de zinco, eu tenho 1/8 de átomos de zinco. São 8 nos vértices, então, no total, 1. Então, eu tenho 4 zincos. 4 zincos por célula unitária e 4 enxofres por célula unitária. Isso dá uma proporção estequiométrica de 1 zinco para 1 enxofre. Então, enxofre, tá certo. Muito bem, então vamos agora para a estrutura do rutilo, uma estrutura muito estudada aí na química dos materiais, que é do dióxido de titânio. O dióxido de titânio tem 2 estruturas, tem a rutilo e a anastase, sendo a rutilo a mais comum, assim. A anastase é melhor em termos de materiais, mas a rutilo é a solidificação mais fácil que eu tenho do dióxido de titânio. Então, vamos lá, vamos ver número de coordenação, proporção atômica, o que a gente precisa entender, conseguir identificar dentro de uma célula unitária. Lembrando que o pequenininho aqui vai ser o titânio e o oxigênio vai ser o verdinho, ok? Vamos começar então com esse oxigênio que está no centro. Eu sempre gosto de achar quem está no centro, porque é onde a gente consegue ver mais fácil, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem o número de coordenação aqui igual a 6 para o Cátio, para o meu... Aqui ele tá trocado, tá, gente? Aqui não é Cátio, não. Aqui, ó. Sim, o pequenininho é... acabei de ver, errei. O verdezinho é o menor, né? Então, o número de coordenação é igual a 6. Ali embaixo tá certo. O meu átomo maior, né? Que no caso vai ser o ânion, ele vai ter qual número de coordenação? Vamos ver. Eu gosto de pegar aqui que está dentro da célula unitária toda, porque fica mais fácil de ver, não tem que ficar pensando em outras células unitárias. Quando eu pego esse oxigênio aqui, que está na forma de um ânion, ele está ligado com um titânio, 2, 3. A gente consegue ver melhor por esse roxinho aqui também, que está mais para a direita, porque a gente não tem nenhum vizinho aqui embaixo. Ele também está ligado com 3. Então, ou seja, o número de coordenação é igual a 3. Tem que ser, né, gente? Se a proporção é 1 titânio para 2 oxigênios, o titânio tem que ter o número de coordenação o dobro do que o meu oxigênio. Agora, vamos ver qual que é a minha coordenação para o meu átomo de oxigênio que está aí na fórmula de um ânion. Esse oxigênio aqui, a gente vê que ele está fazendo número de coordenação, eu já fiz, né? Nessa célula unitária, tanto para cá quanto para cá, e ele é este mesmo átomo, né, que forma da célula seguinte, com o número de coordenação, então, igual a 3. Agora eu quero fazer a proporção estequiométrica. Vamos lá. Aqui eu tenho um titânio inteiro, aqui dentro, né? Aqui esse titânio está inteiro dentro da célula unitária. Então, no titânio, eu tenho um átomo que está inteiro dentro da célula unitária. Os outros titânios estão nos vértices, então a gente já sabe que eles estão participando de 1/8 e eles são 8, né? Então, são 8, totalizando 1. Então, ao todo, nessa célula unitária, eu tenho 2 átomos de titânio. Ok. Então, agora vamos para o de oxigênio. O átomo de oxigênio, eu tenho 2 átomos que eles estão aqui, ó, inteiros dentro da célula unitária. Concorda? Eles estão totalmente ali na célula unitária. Então, o oxigênio
eu tenho 2 que estão participando totalmente da minha célula unitária. E eu tenho agora 4, né? Eu tenho esses 2 que estão na face. A gente sabe que todo mundo que está na face participa com meio. Então, na face, eu tenho 4, né? 4 que estão ali na face da minha célula unitária. Então, aqui vezes 4, eu vou ter 2 oxigênios. Então, eu tenho 4 oxigênios. A proporção é 1 de titânio e 2 de oxigênio. Estequiometria do tipo AB2. Então, o número de coordenação é igual a 6 para o cátio, o número de coordenação é igual a 3 para o ânion, estequiometria AB2. É isso que vocês precisam identificar dentro de uma célula unitária. Para acabar nos sólidos iônicos, na grande maioria das vezes, gente, a gente tem esses exemplos, tá? Assim, todos os outros compostos iônicos, eles seguem esses exemplos. Então, é muito comum a gente falar assim, esse sólido tem a estrutura do rutilo, né, que é do dióxido de titânio. Então, são as estruturas mais comuns que eu estou colocando aqui. Não quer dizer que somente, por exemplo, o fluoreto de cálcio se organiza dessa maneira. São as estruturas mais comuns. Vamos lá, vamos começar achando o número de coordenação e achando a estequiometria dentro da minha célula unitária. Vamos lá, o cálcio está verdinho, esse aqui já deixei aqui do lado, o cálcio está em verdinho e o flúor está em azulzinho. Só queria falar uma coisa com vocês. Aqui dentro da célula unitária, eles estão na forma de cátion e ânion. Tá? Então, às vezes, quando a gente fala assim, o átomo de cálcio, mas dentro dessa célula unitária, ele está na forma de Ca2+, e o flúor está na fórmula de fluoreto, ok? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o cálcio, que está bem aqui em cima e está fácil da gente enxergar o número de coordenação. Esse cálcio está ligado aqui embaixo com 1, 2, 3, 4. Só que ele está participando dessa célula unitária e da célula unitária de cima. Então, na célula unitária de cima, ele é basicamente esse átomo aqui, que também liga 1, 2, 3, 4. Então, esse átomo aqui, ele está com o número de coordenação igual a 8. Ele liga 4 na célula unitária de baixo e 4 na célula unitária de cima. Então, aqui, o número de coordenação é 8 para o cátio. Vamos olhar, então, o número de coordenação do meu fluoreto, que está totalmente dentro dessa célula unitária, né? Ou então, esse que eu acho que fica mais fácil a gente ver, aqui a gente consegue ver todas as ligações, não tem nenhuma lá para trás. Esse fluoreto, ele está ligando com este cálcio que eu estava mostrando ali, e o cálcio daqui de cima. Então, ele tem um número de coordenação igual a 4. Como ele está só dentro dessa célula unitária, a gente não tem que pensar nas ligações fora dessa célula unitária. Então, o número de coordenação igual a 4 para o ânion. Vamos achar a estequiometria. A estequiometria que dá mais, é o que dá mais trabalho, né, gente? A gente encontrar o número de átomos que estão participando da célula unitária. Vamos lá, vamos começar com o cálcio. Cálcio eu tenho. Vamos ver se tem algum átomo de cálcio que está participando totalmente da célula unitária. Não tem, olha, estão todos na face e nos vértices. Aqui eu tenho, então, 1/8, vamos pegar aqui o dos vértices, vezes 8, isso é igual a 1, ok? Então, ou seja, um átomo de cálcio é a contribuição ali dos meus vértices. Na minha face, eu vou ter 6 átomos em face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 átomos em face. Na face, a gente sabe que contribui com meio. Então, 6 vezes meio é igual a 3. Então, ao todo, eu tenho 4 cálcios ali dentro. Vamos ver, então, os meus flúoros. Os flúoros estão maravilhosos, porque estão todos ali dentro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem nem o que pensar. Eu tenho 8 flúoros dentro da minha célula unitária. Então, a proporção é 1 cálcio para 2 fluoretos. Estequiometria AB2. Talvez, para vocês, no momento, isso seja, assim, tudo muito diferente. É a primeira vez que vocês veem eu acredito, né, que vocês veem uma célula cristalina, que acha estequiometria, número de coordenação, mas com os exercícios, com a prática, vocês vão ficar mais familiarizados com isso, tá? Muito bem, vamos começar, então, a falar dos nossos sólidos moleculares, assim. Lembrando que as estruturas primitivas, né, e as estruturas centradas, no geral, é a organização de todos os sólidos, né?
As peculiaridades a gente vê ponto a ponto, igual eu mostrei para vocês ali, os sólidos iônicos e etc. Vamos lá, os átomos moleculares, né, são átomos ou moléculas neutras que são unidas por força de dipolo e força de dispersão ou ligação de hidrogênio. Ou seja, a gente está conversando, então, de interação intermolecular. Então, os sólidos moleculares são formados através de interações intermoleculares, diferente dos meus compostos formados por iônico e metálico que a gente viu até agora. Então, uma vez que essas forças intermoleculares são fracas, como assim são fracas? São mais fracas que as interatômicas, né? Mas dentro das ligações intermoleculares, a gente tem também ligação intermolecular que tem uma natureza forte, porém, é mais fraca que uma ligação interatômica. Os sólidos são moleculares, eles geralmente são macios, né? Porque eles têm as forças enfraquecidas, e eles têm ponto de fusão e ebulição relativamente baixo, né? Menor que 200 graus, ok? E a maioria das substâncias gasosas ou líquidas à temperatura ambiente forma sólidos moleculares a baixas temperaturas, né? Ou seja, argônio, né? Argônio gasoso, eu posso ter argônio sólido, posso ter gelo seco é CO2 solidificado, sacarose, metano, todos esses são formados através de ligações intermoleculares. Uma coisa importante que eu quero conversar com vocês é que essas propriedades dos nossos sólidos moleculares, ele depende da intensidade da força entre as moléculas, né? Não somente porque é uma força intermolecular, eles vão estar dentro do mesmo pote, vamos dizer assim. As propriedades vão variar muito de acordo com a interação intermolecular presente. E outro ponto importante é a geometria molecular, que ela também é importante, né, dentro da estrutura do sólido, porque isso determina o quanto que ele é empacotado. Quanto mais empacotado, mais estável e mais forte é esse sólido. Um exemplo é o que a gente tem aqui, olha. Aqui eu tenho benzeno e o tolueno e fenol, são todos derivados do benzeno, né, o tolueno e o fenol. Eu tenho a substituição de um hidrogênio aqui por um grupamento metil e por uma hidroxila, né? Quando tem hidroxila, eu tenho fenol, ali eu tenho o meu metil, quando eu substituo, eu tenho o meu tolueno e o meu benzeno. Quando eu olho em termos de ligação intermolecular, a mais forte, de fato, é a que tem OH, porque é capaz de fazer ligação de hidrogênio, né? Aqui eu tenho sólidos, esses dois compostos, né? Eles são apolares e isso faz com que eu tenha uma força intermolecular do tipo de polo instantâneo de polo induzido, mais fraca do que o meu fenol. Então, de fato, a temperatura de ebulição é mais fraca. Aqui, a temperatura de ebulição do meu benzeno é menor do que a temperatura do meu tolueno pela massa, porque a massa também interfere na temperatura de fusão e ebulição. Quando eu venho aqui para mim, o meu ponto de fusão, eu não observo essa tendência. Eu vejo que o benzeno tem um ponto de fusão maior do que o do tolueno. Mas como assim? Uma vez que o que predomina, né, na ebulição e na fusão é a força intermolecular e a massa. Aqui eu tenho a seguinte situação. Esse benzeno, ele é muito simétrico, né? Ele tem uma simetria bastante acentuada. E quando eu coloco o meu metano, ou meu grupamento metil aqui, perdão, eu tenho uma quebra dessa simetria. Uma vez que ele tem uma molécula aqui que ele é capaz de fazer empacotamento plano, quando as moléculas são muito simétricas, eles podem empacotar aqui de forma plana, eu tenho uma superposição muito efetiva ali, né? O empacotamento, ele é muito efetivo. E isso favorece o meu estado sólido. Então, por isso que a temperatura de fusão é maior aqui no meu tolueno. Aqui era o contrário, né, gente? Assim, né? Aqui é maior no meu tolueno, no meu benzeno, porque o empacotamento é mais favorecido, ok? Aqui a massa deixou de ser predominante e aí a forma que ele se empacota é favorecida. Por fim, dentro dos nossos sólidos, eu tenho os sólidos de rede covalente. São aqueles formados através de ligações covalentes, não mais ligações iônicas, intermoleculares ou metálicas.
e elas são de naturezas fortes, né, muito mais fortes do que as intermoleculares. Esses sólidos geralmente são duros, são bem duros, e tem ponto de fusão mais elevado do que os sólidos moleculares, né? A comparação é com sólidos moleculares porque a natureza da ligação é a mesma, né? O exemplo clássico é o diamante e o grafite, né? São dois alótropos aí do carbono. Lembrando que hoje em dia já são aceitos outros alótropos por carbono, como nanotubos de carbono, como fulereno, etc. Então, esses são os sólidos de rede covalente mais conhecidos, né? Tem alguns outros exemplos, né? Sólido de silício, germânio, quartzo, carbeto de silício e nitreto de carbono, de boro, né? E hoje também tem nitreto de carbono. São sólidos covalentes muito conhecidos. Aqui eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, a diferença entre o carbono diamante e o carbono grafite é o empacotamento dos átomos de carbono. Isso gera propriedades totalmente distintas para esses compostos, né? Então, aqui cada átomo de carbono é ligado a 4, o número de coordenação dele aqui no meu sólido é 4, formando então um tetraedro. Já no meu grafite, as folhas são unidas por dispersão, porque formam folhas bidimensionais, é como a gente mostrou lá atrás no fulereno. Eu tenho folhas de grafite, e essas folhas de grafite, elas se empilham, e o que faz elas se empilharem são as forças intermoleculares presentes entre elas, né? Mas a ligação aqui entre os átomos, dentro da célula unitária, é uma ligação covalente, então, um sólido covalente. Vamos ver um pouquinho mais de perto aí essa ligação entre o diamante e o grafite, né? Então, no diamante, cada carbono é ligado a 4 carbonos, formando um tetraedro. E no grafite, os átomos de carbono são ligados em camadas que são unidas por forças intermoleculares, como eu falei com vocês. O grafite tem uma célula unitária do tipo hexagonal e com 2 camadas deslocadas, né? Por quê? Porque a posição átomo-átomo, né, como a gente já viu lá atrás no empacotamento, ela é desfavorecida. Então, eu tenho um deslocamento dessa camada para que eu não tenha superposição atômica. Então, cada átomo de carbono é ligado covalentemente a outros 3 carbonos na mesma camada, formando, então, anéis hexagonais interligados. Isso dá estruturas totalmente diferentes, né, gente? O diamante, por ter essa ligação tetraédrica, né, querendo fazer essas 4 ligações com o número de coordenação aqui igual a 4 para esse carbono aqui no meu sólido, ele é extremamente duro, né? Um dos materiais mais duros que a gente tem é o carbono diamante. Já o carbono grafítico ele é extremamente quebradiço, porque ele está em camadas, a gente consegue ver as camadas e faz um material totalmente diferente a forma que esses átomos estão se solidificando. Dentro ainda de sólidos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os semicondutores, né? A semicondução é uma propriedade, né, de um sólido. Tudo que a gente tem que entender de sólido é o que a gente viu até agora. São as formas que eles se solidificam, a estrutura cristalina, rede cristalina. Agora, semicondutor é uma propriedade de alguns sólidos, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Deixa eu ver se eu tenho tempo, né, gente? Tenho, dá. É pequenininho, tá? A gente sabe que os nossos metais são excelentes condutores de eletricidade, né? A gente já viu, até mostrar outra estrutura de bandas aqui pra gente. Quando a gente tem as bandas, os elétrons de valência, né, dos meus metais são poucos, né? Então, aqui dentro forma uma banda semi-preenchida. E esse semi-preenchimento faz com que esses elétrons, com pouca energia, se movimentem ali dentro, então conduzindo eletricidade. Mas eu tenho outros sólidos que também conduzem eletricidade, porém pouco, bem menos do que os metais, né? Os metais são os melhores condutores que a gente tem. Quando um sólido, que não é uma estrutura metálica, conduz eletricidade, eles geralmente são chamados de semicondutores. Por que semicondutores? Porque a condução é menor do que a de um metal. O exemplo mais clássico que a gente tem são os exemplos de silício e de germânio, que são semicondutores aí que a gente estuda bastante. Então, assim como o carbono, cada um desses átomos, né, eles têm 4 elétrons de valência e o número exato que satisfaz a regra do octeto quando forma ligações covalentes simples com 4 átomos visíveis, né? Ou seja, ele é como o carbono, se resolve bem com 4 ligações. Portanto, o silício e o germânio, eles cristalizam-se com a mesma rede infinita de ligações covalentes do que o diamante. Então, a rede de cristalização é igual ao do diamante, né? Aquela que faz o número de coordenação 4 ali na estrutura do diamante. Então, vamos ver como que essas propriedades acontecem, né? Então, assim, o semicondutor
eles podem ser divididos em duas classes. Os elementares, né, com apenas um tipo de átomo, é um semicondutor intrínseco, né, ou seja, a propriedade dele é de um semicondutor, e semicondutores compostos, com 2 ou mais elementos. Então, tem 2 tipos, a gente vai ver esses 2 tipos aqui. Aqui do lado, eu tenho, por exemplo, um diagrama de orbital molecular. Você já conhece esse tipo de diagrama, né? Aqui eu tenho os orbitais S, que combinam com os orbitais S de outro átomo, formando, então, os meus orbitais moleculares ligantes, que aqui, quando com um número infinito de átomos, como é no caso de um sólido, forma uma banda, que a gente chama de banda de valência, onde os elétrons de valência se encontram, né? E aí, os orbitais se combinam também da forma destrutiva para formar também os orbitais moleculares, que são chamados de antiligantes. E essas, quando eu tenho um número infinito de átomos, eu formo uma banda geralmente vazia de condução. Essa é a estrutura de bandas que a gente conhece, né, lá da teoria de bandas. Então, quando a gente for pensar nos semicondutores, a gente também tem que pensar no tipo de ligação de bandas que a gente tem nos sólidos metálicos. Aqui está de uma forma muito simples, né, gente? Lá na aula de ligações metálicas, a gente viu que os orbitais S combinam com S para formar uma banda S, o P com P, o D com D, e às vezes essas energias se sobrepõem um pouco, mas vamos chamar tudo de banda de valência e banda de condução, ok? Muito bem, o que é importante aqui nos nossos semicondutores, né? Essa diferença de energia. Essa diferença de energia que existe entre essas duas bandas, que aqui no Brasil, né, a tradução a gente chama de banda proibida, mas em inglês é band gap, tá? Aqui no Brasil é chamado de banda proibida, é G. Esse intervalo de energia, né, entre os orbitais ocupados e não ocupados é semelhante ao intervalo de energia entre orbital ligante e antiligante. Então, basicamente é isso, né? Quando eu faço um diagrama de energia, eu coloco uma banda aqui de valência, uma banda de condução. Essa diferença de energia é, de fato, a diferença dos orbitais ligantes e antiligantes. A banda de valência, então, é preenchida com os elétrons de valência e a banda de condução está vazia, igual nos nossos metais. Essas duas bandas são separadas pela banda proibida de energia EG. Essa energia é muito importante para a gente. Quando essa banda proibida ela é superior a 3,5 eletronvolts, isso são dados experimentais, tá, gente? A gente não tem como saber que o orbital molecular do silício, do germânio, do titânio tem essa banda proibida. Isso aí, esse band gap, ele é medido experimentalmente. Geralmente a gente mede por ultravioleta do estado sólido, tá? Quando ela é maior, ele não é um semicondutor, então isso é medida de laboratório. Eu pego o sólido, faço a medida do band gap, se der 3,5, ele não é um semicondutor, ele é um isolante. E ele não vai conduzir eletricidade. Agora, quando ela for menor do que 3,5, ele é um semicondutor. Então, vamos ver os semicondutores. A condutividade elétrica de um semicondutor, então, ela é influenciada pela presença de um pequeno número de átomos de impureza. Eu vou conversar um pouco com você sobre isso. O processo de adição de quantidades controladas de átomos é chamado de dopagem, tá, gente? Quando a gente adiciona um pouco de átomos diferentes, isso é chamado de dopagem. Vamos lá ver como que é a banda de condução e a banda de valência de um semicondutor. Aqui eu tenho a banda de valência. Geralmente, eles têm mais elétrons de valência, esses semicondutores, do que os meus metais. Então, eles são mais preenchidos do que o dos metais. Porém, essa diferença de energia é muito pequena. Então, esse band gap sendo pequeno, facilmente eu, por um aquecimento, por exemplo, eu consigo excitar esses elétrons para essa banda de condução. Ou seja, os elétrons estão em movimento, se eles estão em movimento, a gente consegue conduzir energia. É por isso que isso é um dado experimental, porque quando é muito acima de 3,5 eletronvolts, eu tenho que dar uma energia gigantesca para esses elétrons irem lá para a banda de condução, né? Por isso são isolantes, porque com pouca energia eu não consigo conduzir. Então, aqui é um semicondutor intrínseco, tá? Não dopado, né? O próprio sólido puro, ele já apresenta esse band gap pequenininho, como é o caso de silício, germânio e dióxido de titânio, etc. Mas eu tenho um processo que eu posso melhorar essa semicondução, eu posso melhorar a atividade desses semicondutores. Então, eu tenho 2 tipos de semicondutores, o do tipo N, dopado, né? E o do tipo P. Então, vamos ver quais são esses tipos de dopagem. Vou começar com N.
que é chamado de N por causa de negativo, onde o número de cargas negativas da banda de condução aumenta, e esses elétrons se movem com facilidade para a banda de condução. Como assim? Vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o silício, né? Vamos supor que esse é um sólido de silício. A gente sabe que o silício tem 4 elétrons de valência. Quando eu substituo alguns átomos de silício, ou eu adiciono nesse sólido, por exemplo, átomos de fósforo, aqui é possível, porque eles são próximos e eles estão ali perto da tabela periódica, então o sólido aceita essa adição de átomos de fósforo. Quando eu coloco um átomo de fósforo, ele tem 5 elétrons. Então, para cada átomo de silício substituído por átomo de fósforo, eu ganho um elétron. Onde é que esses elétrons vão ser ocupados? É bem aqui, ó, bem no começo aqui da minha banda de condução. Então, quer dizer que eu tenho uma quantidade boa de elétrons aqui na banda de condução que facilmente aqui estão livres para se moverem num aumento de energia, então conduzem bem. Então, esse tipo de condutor do tipo N é quando eu aumento a quantidade de elétrons, que aqui a gente chama de carga negativa, né, porque o elétron é de carga negativa, dentro do meu sólido. Um outro tipo de semicondutor que eu tenho é o do tipo P. O tipo P é a formação de buracos, né? A formação de buracos, ela traz uma carga positiva ali para o meu material. Aqui a gente fala que o número de buracos aumentou. Uma vez que a espécie de carga negativa não está presente, ou seja, é a ausência de elétrons, a gente pode considerar o buraco como uma carga positiva. Como que isso funciona? Funciona ao contrário. Vamos pensar no mesmo átomo de silício aqui, o meu átomo de silício com 4 elétrons de valência, e eu vou fazer a substituição, né? Ou seja, eu vou colocar uma quantidade conhecida de átomos de alumínio. O alumínio tem 3 elétrons de valência, então quando eu coloco 3 elétrons de valência, aquele orbital que estava ocupado antes por aquele elétron do silício, agora ele não está mais, porque quando eu substituo o silício por alumínio, eu perco um elétron. Então é como se ficasse aqui buracos dentro dessa estrutura. Esses buracos, então, podem acomodar outros elétrons. Então, ou seja, há uma maior movimentação aqui dentro. Então, aqui eu também consigo ter uma melhoria na semicondução. E esses tipos de condutores são do tipo P. Esses são os 3 tipos. Obviamente que isso é uma abordagem simples que a gente está dando dos semicondutores, né, gente? Aqui a ideia é a gente entender como que eles funcionam, como que eles são, os tipos de sólidos, mas mais aprofundados é só nas matérias subsequentes, tá? Muito bem, então na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre esses sólidos, né, formados por metais, formados por íons, por ligações covalentes e por ligações intermoleculares, e vimos também os semicondutores que estão dentro de um sólido também. Na aula que vem, a gente vai ver um pouco sobre ligações intermoleculares, que a gente ainda não viu. Uma aula pequenininha, mas a gente vai conversar um pouco sobre ligações intermoleculares para a gente fechar os nossos tipos de interações, ok? Obrigada, pessoal.